respondi: aqui estou. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, pra fazer tua vontade, pra viver no teu amor, pra fazer tua vontade, pra viver no teu amor. Eis-me aqui, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bendito é sempre o Senhor que nos convida a estarmos na sua presença, a experimentarmos o seu amor e a sua misericórdia, através da escuta atenta da sua palavra e da comunhão com os sacramentos. De modo especial neste domingo em que celebramos a solenidade de todos os santos. Queremos também nós viver esta comunhão com os santos que nos antecederam na fé e são para nós como um farol que nos aponta o caminho para Cristo Salvador. Vamos, pois, preparar-nos bem para celebrar com alegria esta solenidade, deixando para trás a imagem do velho Adão, marcada pelo pecado, para entrarmos na dinâmica nova da graça do Cristo. Vamos então, neste ato penitencial, entregar-nos confiantemente à misericórdia de Deus Pai. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, piedade, piedade, piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Ó Cristo, que vieste chamar os pecadores humilhados, piedade, piedade, piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa, piedade, piedade, piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Deus Pai Todo-Poderoso, rico em amor e em misericórdia, tenha compaixão de todos nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Hoje, a Igreja Celeste e a Igreja Peregrina se alegram com a solenidade de todos os santos. Manifestemos, pois, a nossa alegria, entoando o nosso hino de louvor. Glória, glória, anjos do céu cantam todo o seu amor, e na terra homens de paz, Deus merece o louvor. Deus e Pai
junto do Pai, como nosso intercessor. Acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Glória, glória, anjos do céu, cantam todo seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Glória, glória, anjos do céu, cantam todo seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Confiantes na intercessão dos nossos santos, apresentamos nesta Eucaristia as intenções da nossa comunidade paroquial, as intenções que apresentam os nossos internautas, bem como aquelas que trazemos no interior dos nossos corações. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que nos dais celebrar numa só festa os méritos de todos os santos, concedei-nos por intercessores tão numerosos a plenitude da vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do Apocalipse de João. Eu, João, vi um outro anjo que subia do lado onde nasce o sol. Ele trazia a marca do Deus vivo e gritava em alta voz aos 4 anjos que tinham recebido o poder de danificar a terra e o mar, disse-lhes: não façais mal à terra, nem ao mar, nem às árvores, até que tenhamos marcado na fronte os servos do nosso Deus. Ouvi então o número dos que tinham sido marcados. Eram 144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel. Depois disso, vi uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, e que ninguém podia contar. Estavam de pé diante do trono e do Cordeiro, trajavam vestes brancas e traziam palmas na mão. Todos proclamavam com voz forte: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam de pé em volta do trono e dos anciãos e dos 4 servos vivos, e prostravam-se com o rosto por terra diante do trono, e adoravam a Deus, dizendo: Amém. O louvor, a glória e a sabedoria, a ação de graças, a honra, o poder e a força pertencem ao nosso Deus para sempre. Amém. E um dos anciãos falou comigo e perguntou: quem são esses vestidos com roupas brancas? De onde vieram? Eu respondi: tu é que sabes, meu Senhor. E então ele me disse: esses são os que vieram da grande tribulação, lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. Palavra do Senhor. Graças a Deus. É assim a geração dos que procuram o Senhor. É assim a geração dos que procuram o Senhor. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra, o mundo inteiro com os seres que o povoam, porque ele a tornou firme sobre os mares e sobre as águas a mantém inabalável. É assim a geração dos que procuram
Quem subirá até o monte do Senhor? Quem ficará em sua santa habitação? Quem tem mãos puras e inocente coração, quem não dirige sua mente para o crime. É assim a geração dos que procuram o Senhor. Sobre este desce a bênção do Senhor e a recompensa de seu Deus e Salvador. É assim a geração dos que o procuram e do Deus de Israel buscam a face. É assim a geração dos que procuram o Senhor. É assim a geração dos que procuram o Senhor. Leitura da primeira carta de São João. Caríssimos, vede que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Se o mundo não nos conhece, é porque não conheceu o Pai. Caríssimos, desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou o que seremos. Sabemos que, quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Todo o que espera nele purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos, desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou que seremos. Amados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Solenidade de todos os santos. Esta festa de hoje
deve ser, juntamente com a festa da Páscoa da Ressurreição, um dos momentos que devem trazer maior alegria ao coração de todos nós cristãos, cristãs, batizados e batizadas. Por quê? Por causa do mistério em si que nós celebramos nesta solenidade. O primeiro deles, com esta solenidade, nós celebramos a comunhão de todos os santos. Aquela parte do nosso creio que nós rezamos como mistério da nossa fé. Acreditamos na igreja, acreditamos na comunhão de todos os santos. Aqueles que nos antecederam. São aqueles que, como ouvimos na primeira leitura de hoje, do texto do Apocalipse de São João, aqueles que vieram da grande tribulação, mas que lavaram, alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. E hoje já fazem parte da glória de Deus. A comunhão que eles vivem é para nós a meta final, de nós que vivemos ainda na terra esse tempo de grande tribulação. Segunda grande coisa nesta solenidade de hoje é justamente aquilo que ainda São João, na segunda leitura de hoje, vem nos lembrar. Nós já possuímos em si a semente da santidade. E a origem da semente da santidade está no fato de que somos filhos de Deus. Apesar de que ainda não se manifestou a plenitude nem da santidade em nós e nem dessa filiação divina. Porque nós recebemos isso no sacramento do batismo, mas é algo que precisa ser cultivado no decorrer de toda uma vida de entrega, de dedicação e, sobretudo, na vivência também das grandes tribulações. Porque nós somos chamados por Deus a uma vida de santidade, a uma configuração à sua vontade, mas a vida na perfeição não isenta-nos das experiências dolorosas desta terra. E no Evangelho nós contemplamos, através do texto das bem-aventuranças, tão bem conhecido entre nós, o caminho que nós precisamos percorrer. Assim como Moisés sobe no Monte Sinai para receber as leis, os mandamentos divinos, como ensinamento para o povo hebreu perseguir como caminho de seguimento e de fidelidade a Deus, Jesus Cristo atualiza isso subindo na montanha, ensinando aos discípulos e a nós as bem-aventuranças como o caminho que devemos percorrer durante toda a nossa vida para alcançarmos a santidade. Então vamos mergulhar um pouco nesse mistério de que celebramos a partir dos textos bíblicos e a partir daquela que é a meta última de vida de todos nós. Primeiro, o aspecto da comunhão dos santos, como eu dizia. São João, no texto da primeira leitura no Apocalipse, ele, lembrando que Apocalipse significa revelação, e aí nesse sentido João revela-nos as coisas de Deus, revela-nos as realidades que nós devemos ter como meta de vida. Lembrando, porém, que esse texto ele é escrito justamente num momento de grande tribulação das primeiras comunidades cristãs. A perseguição por parte do império, os muitos que morriam em nome da fé, e são os primeiros na vida de santidade, que são os mártires. E é justo nesse contexto de tribulação e de sofrimento que São João escreve o livro do Apocalipse para lembrar aos cristãos da primeira era cristã e também a nós, quais são as esperanças que devem sustentar o nosso coração nesse mundo em busca da meta final, que é o reino de Deus. Mesmo que nesse mundo experimentemos as várias experiências de sofrimento e tribulação, como termina Jesus no final do Evangelho de hoje, lembrando-nos, devemos nos alegrar
apesar de todos os pesares deste mundo, porque grande será a recompensa nossa no reino dos céus. E é justamente essa verdade que São João, através de uma linguagem rica em simbolismos, rica em informações, ele nos mostra a Jerusalém celeste, ou a igreja celeste, a igreja futura que todos nós almejamos. João nos mostra que nessa igreja está uma multidão imensa, de várias nações, tribos, de vários povos e línguas. Uma multidão tão imensa que ninguém consegue contar. Apesar do simbolismo dos 144 mil, que pode nos deixar às vezes inquieto, do que se trata esses 144 mil? É um número simbólico para dizer a totalidade de toda a humanidade. Porque como se chega a esse número? 12 vezes 12 vezes 1000. As 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos no Novo Testamento e 1000 na Sagrada Escritura é o símbolo da totalidade. 144 mil. Todos nós somos chamados a fazer parte dessa imensa multidão, que dia e noite se encontra diante do trono do Cordeiro, trajando as vestes brancas, o símbolo da pureza, como nos lembra as bem-aventuranças. Os puros de coração são aqueles que verão a Deus. A palma, que é o símbolo do martírio, trazer a palma da mão é simbolizado uma vida de entrega e, sobretudo, uma vida doada como testemunho de fidelidade ao Senhor. E essas multidões, diante do trono, glorificavam e louvavam a Deus o tempo todo, porque reconhecem que a santidade e os dons, tudo vem de Deus. Essa é a nossa meta, que a festa de hoje vem nos lembrar. Porém, nesta comunhão da qual nós almejamos, São João ainda vem nos lembrar que, neste mundo, nós já possuímos em nós a semente da santidade e, ao mesmo tempo, o direito de participação em meio a essa grande multidão. De que forma? Através dos dons que recebemos no nosso batismo. Através do sacramento do batismo, foi-nos dado o dom do Espírito, que age em nós, transformando o nosso ser cada vez mais a verdadeira imagem e semelhança de Deus. Porém, isso não se dará de uma maneira mágica dentro de nós, muito pelo contrário. Essa realidade da configuração de nossa imagem de filhos de Deus se dará através da vivência das bem-aventuranças, como nos lembra Jesus no Evangelho de hoje. É preciso fazer frutificar a semente do reino e da santidade através de uma vida confiante. Notemos alguns detalhes importantes para esta vivência no dia a dia proposta a todos nós. A primeira bem-aventurança, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E a oitava bem-aventurança, bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Essas duas sintetizam todas as outras. Por quê? Porque o pobre em espírito, que não é o pobre de espírito, que é outra coisa. O pobre em espírito é aquele que, mesmo vivendo neste mundo, fazendo uso de todos os recursos que o Senhor coloca a seu dispor, ele vive somente confiando em Deus. É uma vida totalmente entregue nas mãos do Pai. É aquele que não se apega nem a coisas, lugares ou pessoas desse mundo, porque sabe que tudo que o Senhor colocou ao dispor tem como único objetivo conduzir-nos ao reino de Deus. Porém, santo é aquele que, vivendo a oitava bem-aventurança, percebendo as injustiças ao seu redor, ele luta para que as realidades do reino dos céus, aquilo que nós ouvimos na primeira leitura, se concretize no dia a dia da nossa existência.
Não podemos viver indiferente aos sofrimentos dos outros, não podemos viver indiferente aos problemas que acontecem nesse mundo, porque a justiça é uma das prerrogativas para a nossa entrada no reino dos céus. E o que é de fato a justiça nesse sentido que nós refletimos hoje sobre a santidade? É dar a cada um o que é seu, é defender o direito nosso e do outro, é ter a capacidade da solidariedade, da caridade. É por isso que no evangelho de hoje, essas duas bem-aventuranças já nos mostram que a realidade do reino dos céus, ela já é presença. Notemos que o verbo está no tempo presente. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Todas as outras bem-aventuranças, o verbo se encontra no futuro. Ou seja, quando nós vivemos essa realidade no tempo presente, será Deus a nos conceder todas as outras coisas. O consolo na hora das aflições, possuir a terra se temos um coração manso, sermos saciados, pelo direito e pela justiça, alcançarmos a misericórdia que nos é prometida, ver a Deus em decorrência de nossa pureza de coração, sermos chamados filhos de Deus porque somos promotores da paz. Ou seja, tudo isso nos será dado, como consequência de uma vida fiel no tempo presente. Por quê? Porque a nossa meta final é o reino dos céus e não esse mundo. Aqui na terra, nós vivemos como peregrinos, fazendo bom uso de todos os meios que o Senhor coloca ao nosso dispor, mas sem perder de vista, sem deixar de focar na verdadeira vida, que é uma vida santa ao lado de Deus. E encerro lembrando o que o Concílio Vaticano II, no documento Lumen Gentium, vem lembrar a todos nós cristãos. A santidade não é uma prerrogativa de alguns grupos privilegiados. A dinâmica do privilégio é algo próprio deste mundo. Para Deus, todos nós somos chamados, e o documento Lumen Gentium nos lembra isso, o chamado universal à santidade. Mas é esse mesmo documento pelo qual a igreja nos lembra o que precisamos fazer no dia a dia, Ao viver o programa de Jesus das bem-aventuranças, o concílio ele enumera pontos concretos para uma vida de santidade. Primeiro delas, a escuta da palavra. É preciso viver uma profunda comunhão com a palavra de Deus. Todos os dias, não fazer da palavra de Deus uma prerrogativa só dos domingos, mas algo que constantemente eu vivo a comunhão. Segunda coisa que nos lembra o concílio, a comunhão com os sacramentos, em especial a Eucaristia. Se desejamos de fato ser santos, como esses que hoje celebramos e nos precederam, é preciso uma comunhão constante com o Senhor. Na Eucaristia, só Ele é capaz de santificar-nos. Nós não conseguimos nos santificar por méritos próprios. Terceira grande coisa, uma vida de oração. Uma vida de oração. Por quê? Porque sem a oração não reforçamos a nossa comunhão com Deus. Orar é falar com o Pai. É estabelecer com Ele uma relação de proximidade. Quarta grande coisa que o concílio vem nos lembrar, que é justamente o serviço aos irmãos. A caridade é um dos elementos essenciais para a santidade. Não existe santidade sem prática da caridade. Ou seja, sermos capazes, como diz a 8ª bem-aventurança, de lutar pela justiça, que é também um serviço aos irmãos. Defender o que é o direito, sermos capazes de estender as mãos para aqueles que de nós necessitam, material ou espiritualmente. É preciso servir aos irmãos. E assim vai, uma vida de ascese,
né? Uma vida de ascese. O que é uma vida de ascese? As práticas de piedade, as orações, os jejuns, os exercícios penitenciais, porque não nascemos santos, mas o Senhor, através do sacramento do batismo, colocou dentro de cada um de nós a semente da santidade. A ascese é o meio pelo qual nós vamos cultivando essa semente dia após dia, até que um dia, como nos lembra a primeira leitura de hoje, possamos também nós, diante do trono do Cordeiro, louvar e glorificar o nosso Deus, reconhecendo que a santidade vem dele, ele que é o Santo dos Santos. Que, ao celebrarmos hoje essa solenidade, a graça que emana da palavra, dos sacramentos, possa alcançar o nosso coração, alimentando em nós o desejo ardente de santidade e, sobretudo, o esforço contínuo de viver, como nos lembra João na segunda leitura de hoje, a realidade de filhos de Deus. Esta é a verdadeira perfeição, este é o verdadeiro caminho da santidade, mas conscientes de que ainda não se manifestou, mas na medida em que nos esforçamos, um dia essa santidade se manifestará, de modo especial no encontro face a face com o nosso Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, nesta solenidade de todos os santos, nós vamos agora, com muita fé e com muita confiança, invocar a intercessão dos grandes santos a nosso favor. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Rogai por nós. São Miguel, todos os anjos e arcanjos, Rogai por nós. São João Batista, o precursor de Jesus, Rogai por nós. São José, fiel esposo de Maria, Rogai por nós. São Pedro e São Paulo, que receberam as premissas da fé, Rogai por nós. vós, todos patriarcas e profetas, Rogai por nós. Santo André, o pregador do Evangelho, Rogai por nós. São João e todos os amigos do Senhor, Rogai por nós. Santa Maria Madalena, testemunha da ressurreição, Rogai por nós. Santo Estevão, o primeiro dentre os mártires, Rogai por nós. Santo Inácio de Antioquia, o portador de Deus, Rogai por nós. São Lourenço, um modelo de serviço à Igreja, Rogai por nós. Santas Perpétua e Felicidade, Rogai por nós. Santa Inês, mulher constante na fé, Rogai por nós. São Gregório e Agostinho, doutores da Igreja, Rogai por nós. Atanásio e Martinho, Basílio e São Bento, Rogai por nós. São Francisco e São Domingos, Pedro Nolasco e São Raimundo, Rogai por nós. São Francisco Xavier, João Maria e Catarina, Rogai por nós. Santa Teresa e Teresinha, com suas lâmpadas acesas, Rogai por nós. Rosa de Lima, padroeira da América Latina, Rogai por nós. Santa Paulina, Santo Antônio de Santana Galvão, Rogai por nós. São João 23 e João Paulo II, Rogai por nós. Oscar Romero e Paulo VI, Rogai por nós. todos os santos e santas de nossos tempos, Rogai por nós. sede-nos propício, Ouvi-nos, Senhor. para que nos livreis de todo o mal, Ouvi-nos, Senhor. para que nos livreis da morte eterna, Ouvi-nos, Senhor. pela vossa encarnação, Ouvi-nos, Senhor. pela vossa morte e ressurreição, Ouvi-nos, Senhor. pela efusão do Espírito Santo e apesar dos nossos pecados. Ouvi-nos, Senhor. Jesus, Filho de Deus vivo, Ouvi-nos, Senhor. Cristo, ouvi-nos.
Ouvi-nos, Senhor. Cristo, atendei-nos. Atendei-nos, Senhor. Deus de amor e de ternura, ouvi a oração dos vossos filhos e filhas, e pelo testemunho de tantos santos e santas, sejamos fiéis ao vosso amor, por Cristo nosso Senhor. Amém. Os grãos que formam espigas se unem para serem pão. Os homens que são a igreja se unem pela oblação. Diante do altar, Senhor, entendo minha vocação. Devo sacrificar a vida por meu irmão. Diante do altar, Senhor, entendo minha vocação. Devo sacrificar a vida por meu irmão. O grão caído na terra só vive se vai morrer. É dando que se recebe, morrendo se vai viver. Diante do altar, Senhor, entendo minha vocação. Devo sacrificar a vida por meu irmão. Diante do altar, Senhor, entendo minha vocação. Devo sacrificar a vida por meu irmão. Orai, irmãos e irmãs, para que o sacrifício da Igreja nesta pausa restauradora, na caminhada rumo ao céu, seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Possam agradar-vos, ó Deus, as oferendas apresentadas em honra de todos os santos e santas, certos de que eles e elas já alcançaram a imortalidade. Esperamos sua intercessão contínua pela nossa salvação, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Festejamos hoje a cidade do céu, a Jerusalém do alto, nossa mãe, onde nossos irmãos e irmãs, os santos e santas, vos cercam e cantam eternamente o vosso louvor. Para essa cidade caminhamos pressurosos, peregrinando na penumbra da fé. Contemplamos alegres, na vossa luz, tantos membros da Igreja, que nos dais como exemplo e intercessão. Enquanto esperamos a glória eterna, com os anjos e com todos os santos, proclamamos a vossa bondade, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor, Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana
Pai de misericórdia, a quem sobem nossos louvores, nós vos pedimos, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Nós as oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo, o Papa Francisco, por nosso bispo, Dom Dario, e por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Conservai a vossa Igreja sempre unida. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas e de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles vos oferecem conosco este sacrifício de louvor por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, veneramos a sempre Virgem Maria, Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, e também São José, esposo de Maria, os santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Felipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião, e todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com toda a Igreja que estamos. Recebei, ó Pai, com bondade, a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças, partiu o pão e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos
Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos, e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue de vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas que partiram desta vida, marcados com o sinal da fé. Lembramo-nos de modo especial dos milhares de brasileiros e brasileiras que perderam suas vidas durante esta pandemia, os nossos entes queridos já falecidos. A eles e a todos os outros que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei, não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, Felicidade e Perpétua, Águeda e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia e todos os vossos santos, por Cristo, Senhor nosso. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por ele não cessais de criar e santificar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, amém, amém. Irmãos e irmãs, antes de participarmos do banquete da Eucaristia, sinal de reconciliação e vínculo de união fraterna, rezemos todos com amor a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda gloriosa do Cristo, o Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima esta vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Neste momento em que a liturgia nos propõe a saudação da paz, nós faremos essa saudação de um modo diferente.
No silêncio do nosso coração, enviamos o nosso desejo de paz. Não a paz que o mundo oferece, a paz que o Cristo na Eucaristia pode nos conceder. Paz aos corações de todos os brasileiros, de modo especial aqueles que mais sofrem durante esse tempo de pandemia. Os idosos, os enfermos, aqueles que passam pelas mais variadas tribulações. Pedimos ao Senhor que lhes conceda sempre a virtude e o dom da esperança. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, a vossa paz. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida, diz o Senhor. Eis Jesus, o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Vejam, eu andei pelas vilas, apontei as saídas, como o Pai me pediu. Portas, eu cheguei para abri-las, eu curei as feridas, como nunca se viu. Por onde fomos também nós, que brilha a tua luz. Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida. Nosso caminho então conduz, queremos ser assim, que o pão da vida nos revigore no nosso sim. Vejam, fiz de novo a leitura das raízes da vida, que meu Pai vê melhor. Luzes acendi com brandura para ovelha perdida. Não medi meu suor. Por onde fomos também nós, que brilha a tua luz. Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida. Nossos caminhos
neste momento da ação de graças, momento em que a liturgia nos convida a elevarmos a Deus a nossa gratidão, inspirados pelos ensinamentos da Igreja, rumo ao caminho da santidade. Queremos agradecer neste dia pelo dom da palavra, porque é o caminho que nos conduz em direção ao reino dos céus. Agradecemos pela Eucaristia, porque é o próprio Cristo que se doa para nos salvar. E é o próprio Cristo, o todo santo dos santos, que nos santifica por meio da comunhão que fazemos com seu corpo e sangue. E agradecemos também pela vida de todos os irmãos e irmãs. Cada um de nós é fonte de santidade por meio do serviço e do amor mútuo que vivemos uns pelos outros. Por tudo isso, nós agradecemos a Deus, o louvamos e o glorificamos. Por isso os convido agora a rezarmos juntos a oração de ação de graças. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro de vossas chagas, escondei-me. Não permitais que me separe de vós. Do espírito maligno, defendei-me. Na hora da morte, chamai-me e mandai-me ir para vós, para que com os vossos santos e santas vos louve por todos os séculos dos séculos. Amém. Oremos. Ao celebrarmos, ó Deus, todos os santos, nós vos adoramos e admiramos, porque só vós sois o santo, e imploramos que a vossa graça nos santifique na plenitude do vosso amor, para que desta mesa de peregrinos passemos ao banquete do vosso reino, por Cristo nosso Senhor. Amém. E ainda antes da bênção, quero lembrar mais uma vez a todos, o chamado universal à santidade. A solenidade desse dia deve ser para todos nós um apelo constante à santidade para todos nós, batizados e batizadas. Como eu dizia, a santidade não é prerrogativa de alguns, mas é um chamado universal que Deus nos faz e que São João, na primeira leitura de hoje do Apocalipse, bem nos lembrou. Segunda coisa importante, amanhã celebraremos a comemoração dos fiéis defuntos. Estas duas festas estão próximas, porque na solenidade de hoje nós lembramos aqueles que já estão na glória do Pai. Na comemoração dos fiéis defuntos, nós lembramos os nossos irmãos e irmãs já falecidos, os quais também nós desejamos para eles, poder gozar da glória celeste, e ao rezarmos juntos, nós também nos unimos em comunhão com cada um deles.
E aí venho lembrar, né, que a missa de comemoração dos fiéis defuntos é missa de preceito, ou seja, todos nós cristãos, cristãs, temos a obrigação de celebrarmos a Eucaristia nesse dia. Não é uma celebração facultativa. Todos nós somos convidados a nos organizarmos bem e a participarmos amanhã da Santa Missa de comemoração. A Igreja oferece também, nessa comemoração dos fiéis defuntos, a indulgência plenária, né? Indulgência, ou seja, o perdão dos pecados cometidos. Não para nós que estamos vivos, mas a indulgência para aqueles que já faleceram, que se encontram no purgatório e que necessitam, né, desta graça especial para alcançarem o céu. Entretanto, é preciso cumprir algumas coisas que a Igreja nos pede para esse dia de amanhã. Primeira coisa, justamente a participação na Santa Missa e a comunhão, né? Participar e comungar. Para aqueles que se encontram em pecado, então, pecado grave, procurar o quanto antes a confissão, de modo que possa participar da Santa Missa e receber a Sagrada Comunhão. Segundo exercício, visitar um cemitério, né? Quer que tenhamos parentes ou não nesse cemitério, é preciso visitar um cemitério nesse dia. E lá fazer, ou numa igreja, fazer a oração que o Santo Padre nos pede. Quais orações são essas? Rezar o Credo, o Pai Nosso e o Glória ao Pai, na intenção do Santo Padre. Esses são os caminhos para alcançarmos a indulgência plenária a favor, né, dos nossos entes queridos já falecidos e de muitas almas que ainda se encontram no purgatório. Então vamos viver bem também este dia de amanhã, a comemoração dos fiéis defuntos, e nos solidarizarmos com todos eles na direção do reino dos céus, na direção da salvação eterna. Amém? Vamos agora receber a bênção, para que uma vez abençoados, nos tornemos sinal de bênção na vida uns dos outros. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A cada invocação da bênção responderemos amém. Deus, glória e exultação dos santos que hoje celebrais solenemente, vos abençoe para sempre. Amém. Livres por sua intercessão dos males presentes e inspirados pelo exemplo de suas vidas, possais colocar-vos constantemente a serviço de Deus e dos irmãos e irmãs. Amém. E assim, com todos eles, vos seja dado gozar a alegria da verdadeira pátria, onde a Igreja reúne os seus filhos e filhas aos santos e santas para a paz eterna. Amém. E pela intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, nossa Mãe, de todos os santos e santas de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja sempre a vossa força. Ide em paz. Tenham todos uma excelente semana e que o Senhor os acompanhe sempre. Graças a Deus. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe para sempre. Nossa missão é construir um mundo novo, mais irmão. Vamos repartir mais alegrias no mundo que se esvazia no sentido de viver. Vamos crer na força da verdade para que a humanidade sinta a vida renascer. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe para sempre. Nossa missão é construir um mundo novo, mais irmão.